Quando é que Deus começou a salvar o homem? O pecado foi um acidente de percurso ou foi uma realidade prevista antes da criação? Então, como é que é a ordem da salvação? Quando começou essa obra? Esse é um dos problemas que se tem lutado para decifrar, né? O pastor Eric colocou ali. Nós temos que entender que a nossa salvação, ela não é uma solução para um problema que surgiu, mas é uma previsão para realizar algo que aconteceria necessariamente se o homem fosse criado. Ontem nós vimos que nós fomos criados com uma vontade, com um desejo, com uma cobiça, com uma concupiscência. E o meu Criador me criou, ou criou o meu pai, Adão, e houve um momento que ele não quis ficar simplesmente como criatura, diante de uma tentação de um ente que havia caído anteriormente, que foi Lúcifer. E ele caiu por um desejo: eu subirei acima das nuvens e construirei o meu altar, meu trono acima da morada de Deus, eu vou ser Deus. Então, essa teomania, esse desejo de autossuficiência, de independência, ele está, de certo modo, dentro da vontade do homem e da vontade de Lúcifer. Ontem nós falamos que Lúcifer, a meu ver, ele não tem salvação porque o seu pecado é endógeno, é autoproduzido. Ninguém o tentou. Ele mesmo foi tomado por um desejo insopitável, quer dizer, não pode ser sepultado diante da sua vontade de querer ser como Deus. E Deus criou o homem, e o homem foi tentado por este ser, exatamente na sua cobiça, na sua concupiscência, no seu desejo, na sua vontade. Palavras que nós ontem colocamos aqui. Mas a nossa salvação, ela antecede a criação. Então, ela não foi um remendo diante de alguma coisa que havia de acontecer. Nós falamos que o Pink, ele sugere que antes que houvesse luz, já havia cruz. Ele previu isto. E nós temos, então, que construir uma ordem. Não está conseguindo? Travou? É uma ordem da salvação. Mas se não tiver, tem papel aqui. A gente vai. Lá nos cânones eternos, antes que houvesse começo,
antes que houvesse qualquer coisa. A Trindade, a gente diz a Trindade reunida, é a nossa cabeça. Porque eles não tinham nem espaço, nem qualquer referência. Porque toda referência que nós temos é a partir da criação. A criação dá princípio. E o princípio dá a ideia de tempo, espaço. São duas categorias que transcendem, ou que melhor, que aparecem da transcendência. Um pouquinho filosófico, um pouquinho teológico, mas é assim. Antes que houvesse qualquer coisa, já havia tudo. Então, Deus... Então, Deus, a ordem da salvação, é chamada de Ordo Salutis, né? Temos vários tipos de ordem, essa é uma ordem. Nós temos Efésios capítulo 1, versículos de 3 e 4. Esse versículo aqui é o desmonte da presunção acadêmica ou da mente de qualquer homem de querer explicar como é que tudo começou. Então ele vai dizer, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que... Como é que é? Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse qualquer projeto de criação, Deus já fez escolha do seu povo. Isso desconcerta a gente. Spurgeon disse, Deus não me escolheu porque eu... Como é que é a expressão? Deus me escolheu antes de eu nascer. Porque se eu tivesse nascido, Ele não me escolheria. Ele me escolheu num estado pretérito da criação. Isso desconcerta a gente. Quando foi que Deus me escolheu? Antes da fundação do mundo. A segunda coisa que ele faz é que ele nos chama. Ele vai chamar um povo. E aí nós temos Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Romanos 10, 14 e 15. Alguém que achar, leia com a maior expressão possível. Como, porém, invocarão... Falando certo? 10, 14? 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Deus precisa chamar. Nós vamos ver Romanos capítulo 8,
versículo 29, 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o verso seguinte, aquele... E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deus, ele elege, ele já estabelece um chamado. Ninguém vem a Deus sem ser chamado. Tem muita gente que aparece na igreja porque foi assoviado. Assoviado pelo pastor, ele fez um apelo para o cara ir lá na frente, ele foi, e ele diz que agora é uma vida nova, mas não tem evidência alguma de que ele passou da morte para a vida. Nós estávamos mortos. Eu vou fazer a minha aqui, que eu estou sentindo ali meio errado o negócio. Não bate. Não bate, não é esse aqui. Então, eu primeiro digo o seguinte. Aqui eu não sei como é que eu vou botar aqui. Aqui no tempo que não tem tempo. Eu vou botar X, eu vou botar 3x aqui. Aqui quando estava na eternidade, há um plano, há um projeto, e ele então faz uma eleição. A eleição é antes do pecado. Antes que houvesse pecado, porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não havia pecado. Ele nos elegeu. E depois da eleição, ele nos chama. Aí o chamado é consequência da eleição. E você vai pregar. É por isso que ele botou Romanos ali. Você vai para uma multidão. Nessa multidão tem gente de todo tipo. E você não sabe quem são os eleitos. Você não tem noção de quem é eleito. Então você vai ter que pregar. E ao pregar, a palavra de Deus vai vivificar o morto, eleito. Então, depois você vai fazer o chamado. Esse chamado aqui é chamado efetivo, ou alguns chamam de chamado eficaz. Chamado irresistível. Eu gosto mais, porque a irresistibilidade do chamado é o Espírito Santo que vai dar essa irresistibilidade. A pessoa pode ainda resistir, mas ele é eficaz, ele vai chegar a esse chamado. Então, ele vai na pregação haver um chamado. O chamado, eu boto efetivo. Ele vai, evidentemente, mexer com essa pessoa. Em terceiro lugar, eu estou falando, não vou fazer a historicidade, mas o que acontece? Jesus vai nos justificar pela sua morte.
nós entramos num caminho de justificação. Que é em união com Cristo. Nada Deus tem para nós fora de Cristo. A justificação não é algo que acontece em nós mesmos. É algo que acontece em nós, em Cristo. Nós somos Cristo nos atrai na cruz, Cristo nos inclui nele, Cristo nos faz morrer nele, porque você só pode ser justificado se morrer. Quem morreu está justificado do pecado. Aí, depois da justificação, ele vai nos vivificar ou nos regenerar. Eu prefiro a palavra regenerar. Eu estava morto em delitos e pecados. Como é que Lázaro saiu da sepultura? Como é que Lázaro saiu da sepultura? Jesus chamou. E quando Jesus chamou, Jesus vivificou. No caso de Lázaro, ele não teve ressurreição. Ele teve ressuscitação. A diferença de ressurreição e ressuscitação é simples. Ressuscitação, você volta a viver a vida que tinha. Ressurreição, você ganha uma vida que não tinha. Tanto é que Jesus é o primogênito da ressurreição. Então, dentro do processo, a Trindade elegeu, chamou como um chamado eficaz, justificou, fez uma justificação que é Deus em Cristo alguns usam a palavra decreta a sua justiça. Outros dizem, nos faz justos em Cristo. Nós não temos justiça própria. É a justiça de Cristo que nos é imputada. Depois ele nos vivifica ou nos regenera. E depois da regeneração veio o quê? Vem a resposta. Você só pode responder se você tiver vida espiritual. Sem vida espiritual, não tem nem arrependimento, nem fé. Arrependimento e fé, aqui alguns usam, eu gosto da expressão, a conversão. Alguns acham que é fé e arrependimento, outros acham que é arrependimento e fé. Para mim, eles são concomitantes. Mas eu ponho o arrependimento primeiro, porque o arrependimento significa eu paro de confiar em mim. Arrependimento não é tanto mudança de comportamento. Arrependimento é mudança de centro de confiança, em quem eu confiava, onde eu buscava a minha autoconfiança. Era na minha vida sem Cristo, uma vida morta. Então, o arrependimento é uma mudança de centro de confiança, e a fé é onde eu vou confiar. É um dom de Deus. Os dois são dons, tanto o arrependimento quanto a fé. São dons de Deus pela vida de Cristo. Você não se arrepende e crê para nascer de novo.
Você nasce de novo para se arrepender e crer. Isso é básico. Essa mudança que foi feita a partir do século XVIII para botar isso no meio protestante, é o fruto da influência católica, que é para fazer uma igreja cheia de gente vazia e gerar com isto a apostasia do final do tempo. Porque não existe apostasia de Cristo, existe apostasia da fé religiosa. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo foi feito novo. Há uma regeneração que é indestrutível. Ele nos dá a vida eterna. E vida eterna não tem tempo de validade. No supermercado você vai comprar as coisas e você fica vendo a validade porque tem muita coisa que perde. Mas a vida eterna não perde. Então, eu tive uma eleição lá no céu, antes da fundação do mundo. Eu tenho um chamado eficaz que vem por meio da palavra, pela pregação. Há uma abertura dos ouvidos quando nós somos justificados em Cristo, nós somos regenerados, ganhamos a vida, e aqui começa uma parte que nos cabe, mas como dom de Deus. É um dom que Deus nos dá. E agora nós somos feitos adoção, somos adotados. Essa palavra aqui é uma das mais fortes. Eu tenho 3 filhos legítimos que precisaram ser adotados. Pelo fato de parir os filhos, não faz deles minhas estimas. Tem muita criança que a mãe pare, o pai gera, ele está lá dentro de casa, está no papel, mas ele não é adotado. Ele não é legitimado na relação. Ele é um rejeitado. Então, Deus não só me regenera, como Ele me adota. A adoção é uma das palavras mais fortes da fé cristã. E tudo isso é em Cristo. Depois que eu sou adotado, eu vou corresponder. Aqui eu já comecei a ter a correspondência, mas isso aqui é dosagem, é dado, é presente. Ele nos deu. Então, depois da adoção vem a santificação. Essa aqui, tudo isso aqui é monérgico. Mesmo essa daqui é monérgico, mas ele traz uma reação. Monérgico é quando Deus faz sozinho. E sinérgico é quando ele faz, vamos fazer assim, ele e o homem fazem. Deus faz e eu reajo. O único lugar de sinergia é na santificação. Aqui Deus elege, Deus chama, Deus justifica, Deus regenera, Deus produz a ação da conversão, mas como dádiva. Você vai fazer como dádiva. Aqui não. Você vai fazer como ação ou reação. Lá é um dom. Me deu a fé, me deu o arrependimento. A longanimidade de Deus é que me deu o arrependimento. O que nós vemos normalmente nas igrejas não é arrependimento, é remorso. É choro por ter sido apanhado com a boca na botija. É aquela tristeza segundo o mundo que gera
temor, que gera desgosto. Essa tristeza não é arrependimento. É que eu tenho um parâmetro na minha vida que olha para mim. Eu tenho pessoas que estão me olhando e eu vendo uma imagem para as pessoas e eu quero que eles me aceitem, me aprovem. Isso não é arrependimento. O arrependimento, segundo Deus, é nojo do pecado. Enquanto nós não tivermos nojo pelo pecado, nós não temos arrependimento. Nós estamos com sentimentos de desgosto. Você me mandou, o Pedro me mandou uma... Não foi do John Edward, foi do Theodore Spark, Alt Spark. Você mandou aquele... Quando o Spark, que já era um pregador, e ele um dia disse para a mulher, olha, eu vou entrar no meu quarto, eu não vou sair enquanto eu não resolver essa questão com Deus. E ele, que era um expositor de Romanos, que lia e pregava Romanos, resolveu ler Romanos. E foi lendo Romanos. Quando ele chegou no capítulo 6 de Romanos, ele disse, a coisa mudou. Porque ali eu vi que tudo tinha sido feito em Cristo Jesus. Que eu tinha sido colocado nele. Que eu tinha sido batizado em Cristo Jesus. Aquele capítulo 6, versículo 3 de Romanos, dá uma lida nesse versículo aí. Romanos 6, 3. Romanos é 6, 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Esse texto aqui, ele é muito esclarecedor. Sabe por quê? Ele falou... Ele usa a palavra batizados em Cristo. Esse em aqui é decisivo. Porque na língua grega tem en e tem eis. Os dois significam em. Só que esse aqui significa em para dentro. E esse aqui significa em cima. O meu telefone está em cima do púlpito. O meu telefone está em meu bolso. Eis en eis. Na língua portuguesa a gente não vê a diferença, mas no grego fomos batizados eis Christos Jesus. Fomos batizados em eis sua morte. Para dentro da sua morte. Então, o próprio conceito de batismo é um conceito de fazer picles. Como é que se faz picles? Quem é que sabe fazer picles? Eu falei isso lá em Telêmaco Borba, esse final de semana. Como é que se faz picles? Insere, imerge o pepino dentro do líquido.
Mas como é que faz? Que líquido? Vamos fazer um picles aqui. Primeiro você pega um vinagre. Você pega um vinagre, não é? Depois você põe o que mais no vinagre? Sal, pimenta. Se você quiser mais algum alho, jatobá. Manuel é viciado em jatobá. Aí você pega o pepino, e imerge ali dentro. O que acontece com o pepino? O vinagre entra no pepino. O vinagre entra no pepino. Esse é o sentido de batismo. O líquido do vinagre passa a ficar dentro do pepino e o pepino dentro do vinagre. Você, hein? A da roupa também é ótimo, né? Eu queria uma camisa branca aqui, é dele, camisa branca. Ele está ali com aquela camisa, ele cansou, não quero essa camisa, eu quero uma camisa azul. Aí prepara uma tina, coloca lá os ingredientes, a tinta, e ele vai lá, pá, mexe, tira e põe para secar. Agora, está batizado, porque a tinta entrou no tecido e o tecido está dentro da tinta. Batizado não é simplesmente jogou na água, a água depois seca, tem que ficar grudado. O batismo na água não serve para a definição de baptizomos. O sentido é realmente um entra dentro do outro. Outro exemplo poderia ser o grão de mostarda, que é colocado no solo e recebe os nutrientes para poder nascer. Mas a ideia bem que ele disse assim, ou porventura ignorais. Ele fala de mente obtusa. Mente fechada, ou porventura ignorais, que todos quantos fostes batizados para dentro de Cristo Jesus, fostes batizados para dentro da sua morte. E aqui você vai verificar que nessa regeneração, né? Nessa justificação, nós fomos colocados em Cristo. Na justificação, nós fomos colocados em Cristo. E na regeneração, Cristo foi colocado em nós. Aqui nós estávamos, ele diz assim, vós em mim e eu em vós. Vós em mim, na cruz, onde ele nos justifica. Tem justificação pela cruz e tem justificação pela ressurreição. São dupla justificação. Mas isso é um pouquinho mais para frente. E a regeneração é quando ele vem viver em nós. Ele põe a vida dele em nós. Porque a vida dele em nós é que vai gerar a conversão. Não existe conversão de homem velho. Não existe salvação de homem velho. O homem velho tem que morrer. Não existe fé em homem velho. Adão não tem fé. Adão tem fezes. A fé é um dom de Deus aos filhos.
E como é que faz? É ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você vai e prega. O Espírito Santo vai e convence. Quem o Espírito Santo convence? Aqueles que o Pai deu para Jesus. Aqueles que o Pai deu para Jesus, eles vão receber os benefícios da justificação e da regeneração, recebem o arrependimento e a fé, são adotados e começa a santificação. A conversão, a adoção, a santificação, e aí vem um negócio, como é que a gente sabe que está crescendo? A perseverança do santo. O santo agora vai cada vez crescer em santidade. Ele, lá em Apocalipse diz assim, o que é... como é que é a expressão? O ímpio continue fazendo injustiça, o santo santificar-se. O porco vai ser porco e o gato vai ser gato. Agora, tem que passar. Então é por isso que minha vida não vai, é por isso que na vida não vai. É que você teve apenas um convencimento religioso e não uma conversão espiritual. Eu entrei na igreja, mas Cristo não entrou em mim. Eu estou na igreja há 40 anos, 50 anos, mas não tenho vida de Cristo. Eu tenho vida moral. Eu não vou para a cadeia. Mas quem tem vida espiritual pode ter oportunidade de ir para a cadeia. Paulo era nova criatura e foi para a cadeia. E foi para a cadeia porque ele tinha o testemunho da vida de Cristo. Agora, hoje, no mundo da religião, nós estamos preocupados porque o sujeito não vá para a cadeia. E não que ele vá para o céu. E então aqui qual é o oitavo? Perseverança. Quem é santo vai continuar. Vocês viram a diferença de tropeça aqui e cai acolá? Para o que estava ali naquele cântico? Antigamente tinha um cantigo que dizia assim, tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. E a diferença do cântico que começa aqui é que se eu tropeçar nos seus braços, eu caio. Porque ele não me solta. Eu não levanto. Eu estou nas suas mãos. Essa religiosidade que deixa o sujeito sempre apreensivo. Mas um dia, não vou ter mais artrose. Eu não vou ter mais esse corpo estrupiado. Vai ser um corpo glorificado. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ter uma correspondência. 1, 2, 3, 4, monérgico. Aqui tem uma correspondência de um presente. Eu ganhei um presente, eu vou cuidar desse presente, vou desenvolver esse presente, vou levar o arrependimento e esse presente. Eu aqui ganhei uma certeza de que nunca mais isso vai ser desmanchado. Eu sou um filho adotivo que tenho a essência do Espírito Santo. E agora eu tenho uma caminhada aqui, vai ter dificuldade. Essas dificuldades são naturais na vida cristã. Mas eu vou perseverar. Quem já leu aqui O Peregrino? Você leu faz tempo, né?
Lê o Peregrino outra vez. Aquele livrinho é escrito dentro de uma cadeia. 20 anos para escrever aquele livrinho. Não, 12. 12 anos. Mostrando como é que você tem lutas, você tem dificuldade, muitas tensões, muitos problemas, mas aquele que começou a boa obra vai terminar em Cristo Jesus. A gente vai até chegar lá. Essa santificação é uma bênção, porque você persevera. Mas a sua perseverança não é na base do tutano, não é na base do esforço pessoal, é por meio da graça. Eu sei que de mim não poderei, mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso de guardar o meu depósito até o dia final. Então, essa coisa... E aí, a glorificação também é monérgica. Então, essas duas aqui, são sinérgicas. Tanto a santificação como a perseverança nessa vida de santificação. Deus fazendo e eu reagindo. Vai ter uma correspondência no processo da nossa vida espiritual. Você tem aquele artiguinho do Waite, do George Waite. É aquele do justificação. Você mandou aquele do vermelhinho, George Waite é um soldado na Guerra de Secessão. Se você não lembrar, eu vou ter que lembrar aos trancos e barrancos. Thaís. Deixa eu ver. É que eu boto no zero aqui, no coisa. Como é que chama? Oh, Jesus. É que eu ponho no modo avião e ele... Não, ele já me deu aqui. Durante a Guerra Civil Americana, um homem de nome George Waite foi convocado por sorteio, a ir para a frente de batalha. Aumentar a letra aqui. Então ele foi convocado por sorteio para ir para a frente de batalha. Ele tinha esposa e 6 filhos. O negócio diminuiu de novo, deixa lá. Ele tinha esposa e 6 filhos. Um jovem chamado Richard Pratt se ofereceu para ir no lugar dele. Ele foi aceito e se juntou às fileiras, levando o nome e o número de George Waite na sua farda, Identificação do soldado. do soldado. O Pratt foi para a batalha em nome do George Waite. Pouco mais tarde, pouco depois, Pratt foi morto em combate.
E um pouco mais tarde, as autoridades procuraram novamente engajar o Waite, o George Waite, no serviço militar. E ele protestou, apresentando o argumento de que ele tinha morrido na pessoa do Pratt. Você viu? Ele chegou, o Pratt se ofereceu porque ele tinha 6 filhos e uma esposa. Se ele morresse, aquelas crianças iam ficar desabrigadas. Mulher, o Pratt não tinha nem mulher, nem filho, então eu vou no seu lugar. Muita generosidade. Foi morto. Aí, agora, seu George Waite, você vai para o serviço militar. Não. Eu morri no Pratt. Ele insistiu que as autoridades consultassem os seus próprios registros quanto ao fato de que ele morrera na identificação com Pratt, seu substituto. Waite foi isentado das reivindicações da lei, como do novo serviço. Porque você não pode botar um morto para trabalhar de novo. Você está rindo? Você está rindo porque você não crê. Se você foi também. É real, essa história é real. Aí você vê, o Waite foi assim isentado. Ele tinha morrido na pessoa do seu representante. Em poucas palavras, temos aqui a verdade sobre a justificação. A forma de Deus libertar é pela morte, pela identificação com o nosso substituto na sua morte e ressurreição. Engraçado que o Waite foi ligeiro para tomar posse da morte dele, para não ir para a guerra. E esse bando de cretinos como nós, ficamos lutando e não cremos na nossa morte juntamente com Cristo, para nos livrar do inferno. Não, eu morri na cruz com Cristo. Não vou pagar conta nenhuma, eu estou morto. Não é simples assim? Por que nós não queremos usufruir desse benefício eterno? É que nós duvidamos da palavra de Deus. Nós somos incrédulos. Porque se o Waite não teve dúvida de pegar e dizer, não, eu não vou para a guerra. Eu morri no Pratt. E as autoridades tiveram que respeitar. Porque, de fato, ele foi com a farda, com o nome, com o número. E quando Cristo entrou nesse mundo, ele se encarnou para me levar a morrer juntamente com ele. E eu morri com ele. E como é que a gente vai saber disso? Ou porventura ignorais que todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, fostes batizados na sua morte. A ordem da salvação é tão perfeita que ele fez isso lá atrás, na eternidade, nos elegeu, nos chamou, nos justificou, nos regenerou, produziu em nós um efeito de conversão com arrependimento e fé, nos adotou, estamos no processo da santificação, vamos perseverar para a glória de Deus. E aqui é onde os falsos vão voltar para trás, onde vai ter a apostasia. A apostasia é aqui, ó. Não tem apostasia para cá. Se não tem apostasia para cá, é porque também não teve nada na vida dessa pessoa aqui. Ele entrou na igreja, mas a igreja não entrou, mas Jesus não entrou nele. Ele está na igreja, mas Cristo não vive nele. Porque se Cristo vive nele, é indestrutível. O que eu vou dizer mais para vocês?
Hein, Pascoal? O que é que se vai dizer mais? Ah, mas aí a gente é perfeito? Não, não é perfeito. Mas o perfeito vive em nós. Esse evangelismo que surgiu da partir, assim, em grande escala a partir do século XIX, é responsável por essa igreja sem vida. É uma igreja de espetáculos, de festas, de danças, de parede escura, de suor, de luta. Mas cadê a vida? Né, Mário? Cadê a vida? Agora, você e eu temos uma missão. Nós somos missionários de uma pregação louca. E nós temos que anunciar às pessoas um evangelho de cruz. Eu falei com os irmãos e eu quero só chamar a atenção que eu fui repreendido por um teólogo de dizer que não era daquele jeito. Mas vamos dar uma olhada, vamos ver se está certo. Vamos dar uma olhada no capítulo 17 de Atos. Paulo estava em Atenas. E aqui, vamos começar no verso 16. A gente vai lendo, cada um vai lendo um versículo e tal. Vamos ver se a gente anda. Enquanto Paulo os esperava quem? Esperava Silas e Timóteo, que tinham ficado lá para trás em Bereia. Enquanto Paulo estava lá, ele diz assim, enquanto eles os esperavam em Atenas, o seu espírito se revoltou em face da idolatria dominante na cidade. Segundo eu li num dos livros, hoje até queria saber no chat GPT quantos deuses tinham em Atenas quando Paulo esteve lá, viu, Gilberto? Quantos deuses tinha em Atenas? Eu li que eram 90 mil. E entre aqueles deuses todos, tinha um deus chamado o Deus desconhecido. Então vamos lá. Ele estava revoltado, ele se revoltou em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Ele estava ali na cidade de Atenas e todos os dias ele ia para a praça e ele ia para as ruas e a ágora era o lugar das reuniões e ele ficava discutindo com eles. 18. E alguns dos filósofos epicúreos, históricos, contendiam por ele. Uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava Jesus e a ressurreição. Guarde esse termo aqui. Ele não falava da cruz, ele anunciava Jesus e a ressurreição. E ressurreição em grego é Anastácia. Que deusa é essa? Que deusa é essa? Ele estava ali, parece pregador de estranhos deuses. Ele chamou Paulo de espermologos, que é um tipo de passarinho, tico-tico no fubá, que
fica pulando aqui. Comedor de semente. O que diz aí? 30 mil estátuas. Ó, o meu dado estava errado, 90 mil. Mas é muito. Estátuas. Fora os viagens. Pois é. E Paulo estava lá. E o que esse tagarela está falando aí? Parece pregador distante. Então, verso 19. Tomando consigo que o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Os filósofos queriam mais informação. Chamaram ele, levaram-no consigo, levaram o Areópago lá no alto e conta o que você está ensinando. Aí o verso 20. Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Nossa, você está falando umas coisas estranhas, nós precisamos saber o que é isso. Versículo 21. Porque todos os moradores de Atenas, os estrangeiros que viviam ali, gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Engraçado, né? Parece que isso não mudou. O povo quer saber de novidade, coisa de novidade. Quais são as coisas novas que a gente ouve? Ele tinha... Qual é a novidade de hoje? Né? Então as pessoas perguntam, o que você tem de novo hoje? Essa é uma ambição. A gente não quer a coisa velha, que é sempre nova, que é a palavra de Deus. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. olha que o Chico falou e foi igual o Paulo. Hein, Chico? Você falou com a energia de Paulo. Ele disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, ou, como é que é o texto? Supersticiosos, místicos. Eu vejo vocês assim. Por quê? Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Bonito, né? Ele pegou um bico ali, uma coisa, um gancho, o Deus desconhecido. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de olhar isso aqui. Porque o Senhor, os céus e a terra revelam o Senhor. Ele não está escondido. Ele está usando uma artimanha que eu não gosto. A meu ver, dizendo do meu ponto de vista. Pois eis que adorais sem conhecer precisamente aquele que eu vos anuncio. Ninguém pode adorar a Deus sem saber. Muito bem, vamos lá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, Verdade, sendo ele Senhor do céu e da terra. verdade. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, É tudo certinho, maravilhoso, verso 25. nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, pode ir até o ponto. para buscarem a Deus, se, porventura, tateando
o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Ele faz uma proclamação aqui bem interessante da criação. Ele fala bem, chama a cultura da época. Um dos filósofos de vocês falou, porque dele somos sua geração. Aí ele vai concluindo aqui, sendo... Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Uhum. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele fala da segunda vinda de Cristo e diz que a prova era a ressurreição, mas onde está a cruz aqui? Cadê a cruz? Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar disso, o que aconteceu? Uns zombaram e outros disseram, a respeito disso ouviremos em outra ocasião. Quando ouviram falar de quê? Dos mortos. Não existe ressurreição sem cruz. Ele omitiu a cruz. A congregação de Paulo foi pequenininha, agregaram-se a eles alguns homens, entre eles Dionísio, o Areopagita, ou Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e entre eles outros mais. A minha impressão é que aqui foi uma... Escorregão é boa. Paulo, dali ele desce, ele sai do Paternon, lá de cima, do Areópago, e vai para Corinto. Corinto está ali embaixo, na beira do mar. Então nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Ele começa aí no versículo 1, eu o quê? Irmãos, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou isso aqui é uma espécie de meia máxima culpa. Ele está dizendo, lá em Atenas eu falei de tudo. Mas eu não falei da cruz e agora eu tomei uma decisão. Nada falar, nada dizer, nada pregar entre vocês, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu só entendo esse texto aqui à luz de Atos.
há uma decisão. E ele vai dizer que foi em fraqueza, foi em temor, foi em grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram de linguagem persuasiva de sabedoria, porque lá em Atenas está exatamente a linguagem persuasiva de sabedoria, está o aspecto da criação, a filosofia, não, mas em demonstração do espírito de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E onde está o poder de Deus? Vamos voltar um pouquinho onde ele já tinha dito isso lá, no versículo 18, do capítulo 1. 1 Coríntios 18, 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos por Deus. Então, você e eu vamos sair daqui, desse encontro, desse congresso, vamos para Araraquara, vamos para Itaquaquecetuba. Vamos para Portugal. ai, sei, longe. São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus. Velho homem, natureza terrena são coisas, a mesma coisa. Filipe, apareceu aqui no meu ouvido agora. Ligou. O bicho aqui entrou. É porque ele escutou, o capeta escuta também. É que eu uso um aparelho, esse aparelho está ligado com a... Eu estava falando aqui, entra o Felipe Fontes para falar o contrário. Ó, e aí o que, moça? Agora a Siri falou, e aí? Terrível? Terrível. Essa não é terrível, essa é infernal. Terrível da terra. é importante ressaltar esses muitos pregadores que tem aí, né? Que é importante alertar. Você come o que você quer. Porco come fezes porque gosta. Só que na minha terra não se diz fezes. Diz porco come bosta porque gosta. É bem deselegante, mas é exatamente isso. Você vai comer... mas ele é um grande pregador. Ele está falando daquilo que é essencial? Ele está falando desta obra de Deus, onde ele faz tudo e nós fazemos tudo. Cadê aquele texto? Cadê, Gilberto? Cadê, Gilberto? Gilberto, está falando do Jonathan. Do Jonathan. Cadê o texto do Jonathan Edwards? Te mandei, pastor. Mas é que a mulher está entrando toda hora aqui, rapaz. Na obra da graça, Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Na graça,
Na obra da graça, Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Essa frase reflete a visão reformada e puritana de Edwards sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana na salvação. Embora pareça paradoxal, o que Edwards quer dizer é que na salvação Deus opera de maneira soberana e eficaz, mas ao mesmo tempo o homem, pela graça de Deus, é capacitado a agir e a colaborar ativamente na sua própria santificação. No fundo, Deus é a fonte de todo poder e ação, mas o ser humano, ao ser transformado pela graça, também age de forma plena em resposta a essa graça. Pastor, mas não era essa não, é outra dele. Mas essa é a explicação que o chat está dando. A frase dele é diferente. Lê, senhor, lê. Não, lê você. Lê você que você é novo. Como ensinava muito bem Jonathan Edwards, na graça eficaz nós não somos meramente passivos, nem ainda Deus faz uma parte e nós o resto. Mas é Deus quem faz tudo e nós fazemos tudo. Deus produz tudo em nós e nós agimos tudo. Por isso é Ele mesmo quem produz nossos próprios atos. Deus é o único autor e fonte adequada. Nós somos somente os atores dessa fonte. Nós somos, em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. Ou seja, Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. Vai dizer bom assim, lá longe. Vai dizer perfeitamente as coisas de Deus. Mas a gente não faz nada, vai fazer muito, mas só que não é você, é Deus fazendo em mim e você tanto querer como realizar. Jonathan Edwards. Aí fica essa turma toda por aí dizendo que você tem que subir o morro, fazer campanha, como é? Quebra de maldição, hein? Sacrifício. O que mais vocês estão acostumados a pagar o preço? Faz para Deus, não Deus receberá. Faz para Deus? Se Deus não faz nada. E aí, Lúcio? Como é que é lá? Lá em Votorantim, como é que é lá? Essa graça eficaz de Edwards é maravilhosa. Responde muito. Responde tudo. Responde tudo. Há um descanso. Deus faz tudo e eu faço tudo. Tudo que Ele determinou para eu fazer. Diga. Existe uma linha atual que diz assim, você tem que ordenar a Deus para liberar o que Ele possa fazer o que você quer. Então você que ordena e aí Ele obedece. Não, essa determinação que eles têm falado é o seguinte, se você não ordenar, se você não fizer essa exigência, você não libera o poder de Deus para que haja naquilo que você está... Coadjuvante. Você sabe onde começou isso? Em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Vamos dar uma olhada só para terminar isso. Onde começou isso? Gênesis capítulo 4, versículo 1. A teologia começou aqui. Essa teologia do Deus que auxilia, não é o Deus que faz. Eu adquiri um varão com ajuda, com auxílio do Senhor. E de lá para cá ela tem tomado conta.
Não, é uma coisa terrível. Agora você repara o segundo. E voltou a engravidar-se, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas de Caim, cultivava a terra. Aqui tem duas coisas que a gente precisa ver. Essa versão sua não deu e deu à luz Abel. A ideia deu à luz Abel é que Abel não foi uma conquista, foi uma dádiva. Foi um presente. E depois, os dois trabalhos. O trabalho de um era pastorear a ovelha que não tinha lobo para comer. Porque naquele tempo as ovelhas eram herbívoras e os lobos eram herbívoros. Não havia animais que comessem ovelhas, pelo menos a minha Bíblia diz isso, até que houvesse o dilúvio. Qual era o trabalho que um pastor de ovelha tinha de cuidar de ovelha? Passear com elas. Eles só passeavam. Tirava o leite, passeava, não comia carne. Estavam seguras. Não tinha problema. Agora, como é que ia comer das árvores, da planta? Tinha que cavucar o chão, suor com o suor do teu rosto. E aqui nós temos duas vertentes. A religião do esforço de Caim e o evangelho do sacrifício de Abel. Isso caminha de lá até aqui. Esse livrinho nosso, Religião, a Bandeira do Inferno, ele procura exatamente explicar essas duas coisas. Religião é o homem fazendo. Evangelho é Deus fazendo. Religião é esforço, é cansaço. Evangelho é descanso, é confiança. E aí você vai verificar. Mas eu não tenho que fazer nada? Faz. Faz, idiota. Faz. Eu não tenho que fazer nada, não. Deus vai operar em mim o querer e o efetuar para a sua boa vontade. E quando Deus opera, eu não tenho méritos. Eu não recebo glória. Porque esse é o problema. Quanto pastor magoado, quantos líderes magoados por aí, porque eu trabalhei, olha o que fizeram comigo. Fizeram com que, criatura? Você existe ou você morreu? É chato a gente ficar batendo na mesma coisa, mas é isso aqui. Enquanto isso não for realidade espiritual, nós vamos ficar aí. Pastor Glênio, eu podia vir aqui na nossa região, porque nós estamos enfrentando aqui um problema na igreja, e estou com os problemas dos irmãos. E você não tem pregado essa cruz, não? Sim, mas não tem. O senhor vem aqui. Eu não sou. Quer novidade. Eu não sou Salvador, não, gente. Você é a boca de Jesus lá na terra de vocês, no lugar, para anunciar essa loucura da cruz e deixar o Senhor fazer a coisa. O que você quer dizer? Hein, Celso? Eu estou vendo se a boca abrir, fechar e não dizer nada. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos faz anunciar essa loucura que faz a mudança em tudo isso. Hoje à tarde nós estávamos comentando da crise que nós tivemos na nossa igreja aí pelo ano de 16 e o que aconteceu e aqueles pastores que saíram, onde eles estão? Estavam perguntando o que está acontecendo.
vazios, amargurados, cheios de coisas. Um deles chegou para um menino da nossa igreja e disse assim: olha o que vocês fizeram comigo. Que dê os frutos. Que dê a vida. Então o Senhor tem misericórdia de nós. E nos faz pregadores desse evangelho em que Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Eu estava querendo uma história aqui, mas ela foi, voltou e já foi embora de novo. Então deixa. Mas ela já foi embora. Eu lembro amanhã eu falo. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aqui na Terra, mas eu não queria perder tempo enrolando ninguém, não, e pudesse continuar anunciando essa loucura. Mas eu queria pedir a vocês, por misericórdia, preguem a loucura da cruz. Preguem a loucura da cruz. O Dr. Oswald Chambers, eu vi minha mulher lendo um livro dele lá em casa, chama-se Tudo para Ele. É um livro top. O Dr. Oswald Chambers diz assim: se eu puder ajudar alguém fora de Jesus crucificado, eu sou um traidor de Jesus. Olha que palavra dura. Se eu puder ajudar alguém fora de Jesus crucificado, eu serei um traidor de Jesus. Se Deus tinha outro processo para a salvação da humanidade fora de Jesus, e ele preferiu que Jesus fosse para a cruz ao usar essa outra realidade, diz Oswald Chambers: eu não quero ficar perto desse Deus, porque ele é perverso. Ele tinha outra solução, ele não usou outra solução e preferiu colocar o seu filho numa cruz para morrer de uma maneira brutal, ele tendo na manga da camisa outra solução. Agora, se ele não tem outra solução e colocou Jesus para fazer esta obra, e eu não ponho Jesus como o centro desta pregação, eu sou um traidor de Jesus Cristo. É pesado isso? É muito pesado. Então, lá no meu gabinete, eu tenho um versículo na parede. Esse versículo diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está lá grudado. Então chega uma pessoa para conversar comigo. Eu bato um papinho com ele. Tudo bem? Como é que vão as coisas? Você já leu aquilo ali? A pessoa olha.
É interessante. Aí conversamos, daqui a pouco diz, dá uma olhada de novo naquilo ali. Ele lê e tal. Mais um pedaço, você quer fazer o favor de dar uma assuntada naquele texto? Não sai sem ler pelo menos umas 5 vezes. Aí no final eu dou um rescaldo. Mas aqui nessa sala tem uma senhora que eu a conheci há algum tempo, Dona Maria Lúcia. Essa senhora andou o mundo. Ela buscou no Tibete, na Índia. Dá para falar um pouquinho? Dá? Ela correu o mundo. Deus deu condições econômicas para ela e ela correu o mundo em busca de religiosidade, de paz. Correu muitos países, não é, Dona Maria Lúcia? Nepal, Estados Unidos. Aí acabei entrando em coisas de esoterismo. Nossa, uma coisa terrível, que a gente acaba se afastando de Deus naquela busca, naquela procura, em vez de pegar, ainda acaba errando o caminho, porque é muito complicado. Então, eu sou de uma gratidão incrível de ter encontrado esta igreja aqui. Procurei desde criança. Sempre fui devota de caminhar na igreja católica, vestida de anjinho. Amava Jesus. Nossa, primeira vez com 9 anos, eu estava no colégio interno e fiquei 40 dias de quarentena com uma doencinha lá de criança, varíola, sei lá, qualquer coisa assim, sarampo. E a irmã me levou um livrinho de história sagrada, e essa era a única irmã sala que podia entrar no quarto. E aí um dia ela chega, eu estava em pranto, com 9 anos. Mas o que foi, minha filha? Eu chorava da morte de Jesus, que eu tinha lido pela primeira vez. Olha a eleição lá, tá vendo? Tá vendo a eleição lá, na vida dela? Tá vendo o chamado que faz, agindo na vida dela? E ela correndo o mundo. É. Nossa, segui pastor famoso, padre que dizia que era santo, e tudo ia a fundo, não ia brincadeira, não. Estudava e lia e praticava, e meditação, budista e não sei o quê. Fiquei 5 anos fazendo curso de meditação, 2 horas por dia. Eu fazia curso que ficava lá meditando de 4h30 da manhã até 8h30 da noite. E nada, né? E até que um dia eu falei, chega, não estava desanimada já. Não procurava mais nada, nem sabia rezar mais. Foi quando encontrei aqui o pastor Glênio, a Vera, que é a sobrinha dele, que encontrei o caminho certo. Sou muito grata. Aí encontrou Jesus. Aliás, foi Jesus que encontrou ela. Jesus estava procurando ela desde a eternidade, quando ele fez. Mas o que é interessante, ela caminhou nesses caminhos esotéricos em todo lugar. Mas o que fez, ela me disse, eu tenho gravadinho uma mensagem dela. Quando eu vi essa loucura da morte com Cristo, entrou descanso na minha vida. É louco, mas faz sentido. Então nós não temos outra mensagem para dar, não, gente. Nós não temos outra mensagem. Ok? Amanhã eu só vou fazer um rescaldo. E o livrinho está lá. Eu não quero entrar muito nesses pormenores. Tem citação de teólogo importante, que é para dizer que a gente estudou. Tem um bocado de coisinha ali que fala, né, daqueles... Porque se você deixar muito seco, né, o que faz a comida mais gostosa são os ingredientes, né, como é que chama? Temperos, os temperos. Mas, gente, por favor, você não come só tempero. Por favor. Aliás, eu comi um pedaço
de fígado hoje, está uma delícia. Tem tanta gente que não gosta de fígado, a minha esposa não gosta de fígado. Né? Hein? Você também não, né? Mas está uma delícia o fígado. Hein? Ela não gosta também de carneiro, não. Não, mas um carneirinho. Eu gosto do carneiro, tanto esse da roça, como aquele de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Meu povo querido, eu não tenho nada para dizer para vocês a não ser a mesma coisa. E essa mesma coisa me dá sentido. Dá sentido a você.